Olá, tudo bem contigo? Quanto tempo? Já passou o Natal, o Ano Novo e já tem até guerra. Bem, nessa etapa vou tratar de índice preço-venda, fluxo de caixa livre para a empresa, fluxo de caixa livre para os credores e fluxo de caixa livre para os proprietários. Vamos lá? Índice preço-venda. Vantagens: vendas não são negativas mesmo nas empresas mais problemáticas. A receita é menos manipulável se você comparar com métodos de depreciação, avaliação de estoques. As vendas são menos voláteis em relação às mudanças econômicas e examina os efeitos de mudanças nas estratégias corporativas. Desvantagem: empresas incompetentes em relação ao controle de custos e despesas não podem ser comparadas pelo índice preço-venda. O índice preço-vendas pode ser relacionado aos mesmos fundamentos que determinam o valor nos modelos de fluxo de caixa descontados: taxa de crescimento do lucro, índice payout e risco. Índice preço-venda para uma empresa estável: margem de lucro vezes índice payout dividido pelo R menos G. O índice preço-venda para uma empresa de alto crescimento pode ser representada por essa fórmula maluca. Lembrando que as fórmulas você pode obter na descrição do vídeo, você pode baixar as fórmulas. A determinante-chave do índice preço-venda é a margem de lucro. Uma queda nas margens de lucro tem um efeito duplo. A redução na margem reduz o índice preço-venda diretamente e a baixa margem pode levar a um baixo crescimento e, consequentemente, um baixo índice preço-venda. Conclusão: o índice preço-venda é muito usado para avaliar empresas de capital fechado e comparar o valor entre empresas de capital aberto. Fluxo de caixa livre para a empresa. O fluxo de caixa livre para a empresa também é chamado de Free Cash Flow to Firm, FCFF. Observe o modelo DCF empresarial. Eu tenho ali o valor operacional, é formado pela soma do valor patrimonial mais o endividamento, então são todos esses fluxos que alimentam os valores. Valor operacional é o valor descontado do fluxo de caixa livre futuro esperado. O fluxo de caixa livre para a empresa pode ser representado por lucro líquido após os impostos, mais itens não monetários, menos investimentos em capital de giro, menos investimentos em capital fixo. Nos casos onde o lucro incorpora dividendos ou juros, deve-se excluir os seus efeitos. Nos casos dos juros, deve-se ajustar o ganho em relação ao imposto de renda. Observe o exemplo a seguir. Ou seja, uma empresa tem nos anos de X6, X7, X8, X9, Y0, um NOPLAT, investimento líquido, o fluxo de caixa livre para a empresa e o fluxo de caixa descontado. Os valores do ano Y1 ao infinito é considerado um NOPLAT, um ROIC de 21,3, uma taxa de crescimento de 4, o valor contínuo será de 14.713 e o WOC, ou WACC, de 7,5%. Entendendo os valores, o valor contínuo, como foi calculado? O PLAT vezes 1 menos G sobre ROIC, dividido por WOC menos G. 634 multiplicado por 1 menos 0,04 dividido 0,213, tudo isso dividido por 0,075 menos 0,04. Aí nós temos o valor contínuo de 14.713. Fluxo de caixa livre para os credores. O fluxo de caixa livre para os credores é calculado com base no pagamento de juros e principal das dívidas aos credores.
Nesse caso, os juros precisam ser ajustados em função dos benefícios do imposto de renda. Não se esqueça. Fluxo de caixa livre para os proprietários. O fluxo de caixa livre para os proprietários, também conhecido como Free Cash Flow to Equity, é o fluxo de caixa residual após o pagamento de juros e principal, mais as necessidades de desembolso de capital, ou seja, lucro líquido após os impostos, mais itens não monetários, menos investimentos em capital de giro, menos investimentos em capital fixo, menos investimento em outros ativos, mais novas emissões de dívidas. Quando se pretende financiar o desembolso de capital e o capital de giro a um índice-alvo de endividamento delta e os pagamentos do principal forem realizados a partir de novas emissões de dívida, o fluxo de caixa dos proprietários é medido da seguinte forma: lucro líquido após os impostos menos 1 menos delta, que multiplica desembolso de capital menos depreciação, menos 1 menos delta, que multiplica a variação do capital de giro. Dividendos são diferentes no fluxo de caixa livre para os proprietários? Empresas podem pagar todo o seu fluxo de caixa como dividendos, podem pagar mais ou até menos. Contudo, dividendos pagos são diferentes no fluxo de caixa, pois normalmente os administradores preferem pagar dividendos constantes e crescentes, e se a empresa pagar todo o seu fluxo de caixa, pode haver redução de um ano para o outro. Pode haver a necessidade de investimentos futuros em bens de capital. Fatores fiscais podem interferir na distribuição, como imposto sobre dividendos e imposto sobre ganho de capital, e dividendos proporcionam informação ao mercado. Modelos de avaliação do fluxo de caixa. São 3 versões: variante simples do modelo de desconto de dividendos, e os fluxos de caixa líquidos do acionista substituem os dividendos nos modelos. O modelo de fluxo de caixa livre para os proprietários de crescimento estável avaliam empresas que estejam crescendo a uma taxa de crescimento estável, ou seja, que estão num estado de equilíbrio. O valor atual das ações é o fluxo de caixa dividido por R menos G, ou seja, o custo do patrimônio líquido e a taxa perpétua de crescimento do fluxo de caixa. Atenção! A taxa de crescimento da empresa deve ser muito próxima à taxa de crescimento da economia. Os desembolsos de capital são compensados pela depreciação e o beta das ações é 1. Se for obtido um valor muito baixo, os prováveis culpados são, e essa pode ser a solução. Os desembolsos de capital estão excessivamente elevados em relação à depreciação. Use desembolsos de capital mais baixos ou utilize um modelo de 2 estágios. O capital de giro como percentual da receita é elevado demais para ser sustentado. Normalize esse coeficiente utilizando médias históricas. O beta está demasiadamente elevado para uma empresa estável. Use um beta mais próximo de 1. Se for obtido um valor muito elevado, os prováveis culpados são, e essa pode ser a solução. Os desembolsos de capital são mais baixos do que a depreciação. Estabeleça desembolsos de capitais iguais à depreciação. O capital de giro como percentual de receita é negativo. Estabeleça um desembolso de capital igual a zero. A taxa de crescimento esperada é muito elevada para uma empresa estável. Use uma taxa de crescimento menor ou igual à taxa de crescimento do PIB. O modelo do fluxo de caixa de 2 estágios foi desenvolvido para avaliar empresas com crescimento esperado muito mais acelerado do que empresas estáveis no período inicial e com crescimento estável após esse período. O valor de qualquer ação é o valor presente do fluxo de caixa livre para os proprietários anual no período de crescimento extraordinário, somado ao valor presente do preço final ao fim daquele período.
Ou seja, o valor é o valor presente do fluxo de caixa mais o valor presente do preço final, que é a somatória dos N períodos, né? Que são, você tem os números, mais um valor final, ou seja, o fluxo de caixa no ano T, o preço final do período de crescimento extraordinário, a taxa de retorno sobre o PL exigida pelos investidores durante o período de crescimento. O preço final pode ser calculado utilizando-se um modelo de crescimento infinito, ou seja, é o fluxo de caixa N mais 1 dividido por R menos G, sendo G a taxa de crescimento após o ano final para sempre, e R a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido exigida pelos investidores durante o período de crescimento estável. Se for obtido um valor muito baixo, os prováveis culpados são, e essas podem ser a solução. Os lucros estão reduzidos por algum motivo. Utilize lucros normalizados. Os desembolsos de capital estão significativamente mais elevados do que a depreciação durante o período de crescimento estável. Compense os desembolsos de capital com a depreciação ou reduza a diferença para o período de crescimento estável. O beta durante o período de crescimento estável está demasiadamente elevado para uma empresa estável. Solução: utilize um beta mais próximo de 1. O capital de giro como percentual da receita está demasiadamente elevado para ser sustentado. Utilize um coeficiente de capital de giro mais próximo ao do setor. A utilização do modelo de 2 estágios, quando o de 3 estágios seria mais adequado, utilize o modelo de 3 estágios. Se for obtido um valor muito elevado, os prováveis culpados são, e essas podem ser a solução. Os lucros estão inflacionados além dos níveis normais. Utilize lucros normalizados. Os desembolsos de capital compensam a depreciação durante o período de crescimento elevado. Determine desembolsos de capital mais elevados. Os desembolsos de capital são inferiores à depreciação. Iguale os desembolsos de capital à depreciação. A taxa de crescimento para o período de crescimento estável é elevada demais para uma empresa estável. Utilize uma taxa de crescimento menor ou igual à do PIB. O modelo E, ou também chamado de 3 estágios, destina-se a avaliar empresas que passem por 3 estágios de crescimento: uma fase inicial de taxas de alto crescimento, um período de transição em que a taxa de crescimento declina e um período de estabilidade em que o crescimento é estável. O modelo, E pode ser calculado a partir dessa fórmula. Lembrando que na descrição do vídeo você pode baixar as fórmulas, ok? Atenção! Desembolso de capital bem mais elevado do que depreciação. Há um estreitamento entre a diferença de desembolso de capital e depreciação, e desembolso de capital e depreciação tendem a se igualar. Que sotaque é esse? Desembolso. Ainda vou falar algumas vezes, me perdoem. O beta do modelo CAPM tendendo a 1. Este modelo é adequado para ser utilizado em empresas com taxa de crescimento atuais extremamente elevadas, com dividendos significativamente inferiores ao seu fluxo de caixa. Se for obtido um valor muito baixo, os prováveis culpados são, e essas podem ser a solução. Os desembolsos de capital são significativamente mais elevados do que a depreciação durante a fase de crescimento estável. Compense desembolsos de capital com a depreciação, ou os desembolsos de capital crescem mais devagar do que a depreciação durante o período de transição para estreitar a diferença. O beta no período de crescimento estável é demasiadamente elevado para uma empresa estável. Use um beta mais próximo de 1. O capital de giro como percentual da receita é demasiadamente elevado para uma empresa estável. Utilize um coeficiente de capital mais próximo ao do setor. Se for obtido um valor muito elevado, os prováveis culpados são, e essa pode ser a solução.
Desembolsos de capital compensam a depreciação durante o período de crescimento elevado. Determine desembolsos de capital mais elevados. Desembolsos de capital são inferiores à depreciação. Determine desembolsos de capital iguais à depreciação. O período de crescimento elevado mais transição, é demasiadamente extenso. Use um período de crescimento mais reduzido. A taxa de crescimento no período de crescimento estável é alta demais para uma empresa estável. Use uma taxa de crescimento menor ou igual à do PIB. Já falei muito hoje. Continuamos no próximo módulo e que a paz volte ao mundo.